Então vamos orar primeiro para começar, né? Vamos lá? Senhor Deus, obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, por nós podermos estar aqui para estudar a Tua Palavra, que ela possa se tornar real, cada vez mais real para nós, que nós possamos experimentar de Ti hoje, aqui nessa aula, no culto, que o Senhor possa nos abençoar e nos fazer ver como o Senhor é grande, como nós precisamos de Ti, como nós realmente ansiamos por Ti, e nada nesse mundo vai satisfazer o nosso coração além de Ti. É isso que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vamos falar sobre uma fé aprovada, como ela pegou e falou. Mas é sobre quem a história? Ah, tá. Achei que o pessoal estava ainda com um lapso de memória. José, isso aí mesmo. Nossa, muito bom. Então, cara, eu queria começar com um quebra-gelo com vocês, entendeu? E aí eu vou precisar que alguém escreva no quadro. E se ninguém se candidatar, eu vou pegar e vou... É pra fazer o quê, Bruno? Desenhar. Então tá bom, então eu vou escolher. Então tá bom. Desenhar não? Eu tenho um personagem, eu queria que você me desse o nome rapidinho. O que é? José, tá bom. Josevaldo, então vai ser. Josevaldo, vamos lá. Então nós temos a primeira parte do Josevaldo. A primeira parte é o seguinte: Josevaldo queria um cavalo, entendeu? Ele gostava muito de um cavalo, ele queria ganhar um cavalo. E aí, finalmente, José... Deixa eu botar um topete nele. Pronto, um topete, ó. Parece um pão, mas... E ele ganhou um potrinho, que eu não sei nem desenhar essa coisa, mas é tipo um cavalinho pequeno, né, gente? Então, vamos lá. Aqui, ó. Além dele ter ganhado esse potrinho, né? O que acontece, né? Ele cuidou muito bem dele, mas um dia, Josevaldo ficou sozinho porque o potrinho fugiu. E ele agora não tem pescoço. O que acontece? Então, ele perdeu o cavalo dele. Isso é uma coisa ruim? Ele queria um cavalo, ele perdeu o cavalo. Mas agora na nossa próxima etapa da história, o cavalo volta. E agora vai ser difícil de desenhar. Nossa, talvez a história do filho pródigo. Eu vou parar de desenhar logo, gente, porque tá horrível. Mas o cavalo pródigo volta. Entendeu? E ele volta grandão já como? Olha aqui, parece que tá um balanço. Tá, valeu. É a Josi que faz esse lado da coisa. E aí ele volta com vários potrinhos, tá entendendo? E uma régua. Eu não vou desenhar tudo não, gente. Então, aí ele volta com vários... Tem vários aqui, ó. Entendeu? E uma régua também que eu não vou desenhar, mas é isso aí. E aí, será que isso é uma coisa boa? Ele queria um cavalo, ele ganhou vários cavalos agora. Vou contar só a última parte da história, não vou desenhar os outros restos não, que ninguém merece. Mas aí ele pegou e foi andar de cavalo. E adivinha o que aconteceu? Nada, ele caiu do cavalo, cara. Caiu do cavalo e quebrou a perna. Sem pescoço e sem perna, exatamente. Essa é a história trágica de Josevaldo. Mas aí o que acontece? Então o que eu queria falar com essa história, né? Ele ganhou um cavalo, será que é uma coisa boa? Mas depois ele perdeu o cavalo. Será que perder o cavalo foi uma coisa boa? Porque depois que ele perdeu o cavalo voltou com vários outros cavalinhos. Não sei, né? Se ele gosta de cavalo, de cuidar de muita coisa. E se ele ganhou várias coisas, por que será que depois isso, a gente acabou quebrando a perna do coitado, já sem pescoço? O que eu quero dizer é o seguinte: a gente nunca tem como saber, pensando na situação agora, né? Com nossa perspectiva limitada, se o que aconteceu foi bom ou ruim exatamente. Tu pode achar até que foi bom na hora, mas depois ele quebrou a perna porque ele queria pomba no cavalo, entendeu? Exatamente. Mas será que é tudo bom ou tudo ruim? Ou isso daqui é bom, isso daqui é ruim? Será que a gente tem como definir muito essas coisas? Isso é a história, não do Josevaldo, mas de Jó, entendeu? Jó, ele tinha lá, ele teve lá o problema dele lá, como vocês viram na última aula.
Ele não ficou sem pescoço, mas ele ficou bem mal, tipo, problema de pele e desastre, perdeu todo mundo, menos a mulher dele que reclamava, como o Henri falou. Então o Jó, ele perdeu a família dele, perdeu tudo isso, e além disso, ele ainda teve que lidar com esse sofrimento, porque ele sobrou. É melhor ter morrido do que sobrado para ter que lidar com tudo isso. E foi o que aconteceu. Ele ficou lá sozinho, só que apareceram alguns personagens na história que a gente não viu semana passada, provavelmente, não sei, só se o Henri deu spoiler, que aí seria os amigos de Jó. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se vocês forem ver lá no capítulo 3 de Jó, não gosto muito de usar slide não, gente, então vocês vão folheando aí, que eu gosto de pessoa que mexe na Bíblia. Bíblia rabiscada, entendeu? É isso aí. Então, um pouquinho antes do 3, ele tinha lidado com... Eu falei 3 só para situar, tá bom? Mas aí um pouquinho antes do 3, ele tinha que lidar com essa dor, né? Com a dor de ter perdido tudo que ele perdeu. E aí como é que Jó faz, né? Ele fica uma semana inteira em silêncio. E os amigos dele lá com ele. Então ele fica lá, sentado lá na esquina, só, entendeu? Só pensando. Eu queria que vocês imaginassem o que é ficar uma semana em silêncio. Tipo, Exatamente. Eu acho que eu ficaria do mesmo jeito, porque assim, a vida de Jó estava muito mal. E eu sou uma pessoa que não expressa tantas coisas assim pro lado de fora. Então, entendeu? Só a pessoa, o que tá, Bruno? O que tá acontecendo? Eu vou ficar lá, tipo... rapaz... Nem te conto. Mas enfim, então Jó, ele ficou uma semana em silêncio, os amigos dele lá, e nesse início da história tu tá pensando, caraca, que amigos maneiros, que estão lá com ele, tipo, uma semana. Os caras podiam estar como, sei lá, quebrando a quarentena aí, né? Podiam estar quebrando a quarentena, podiam estar lá como, quebrando o toque de recolher agora também tem, né? 11 horas, largava o Jó rapidinho lá no shopping, entendeu? Mas não, eles ficaram com o Jó, entendeu? Esse negócio tá batendo na minha barba. Mas aí eles ficaram com o Jó lá e cara, como assim? A gente acha que eles são bons amigos. Mas aí, vamos lá, capítulo 3. Jó, ele finalmente quebra esse silêncio dele para falar o que ele está pensando. Porque até agora a gente pensa, pô, Jó está lidando tudo bem, sabe, com isso. Até que ele está em silêncio, eu estaria quebrando tudo já. Mas não, ele começa a lidar com isso e a primeira resposta que Jó dá é que ele não queria ter nascido. Muito bom. Ele não queria ter nascido. Ele queria não ter que ter nascido para lidar com esse sofrimento, para não ter que lidar com esse sofrimento. E daqui a gente já tira algumas coisas da história de Jó. Deixa eu só me situar aqui. Então, em primeiro lugar, Jó não está muito bem emocionalmente, como a gente pensa. Ele pode estar numa crise aqui, realmente, tipo, emocional. Se um psicólogo talvez olhasse para essa passagem aqui, falaria que ele estava num estresse pós-traumático, algo do tipo, entendeu? Porque ele está aqui como? Pensamento suicida, várias coisas do tipo que são inclusive características de estresse pós-traumático. E ele está aqui, cara, eu queria não ter nascido, por que será que eu nasci? Por que será que eu não morri quando eu nasci, não fui abortado, sei lá. Ele está aqui pensando nisso, porque ele não está querendo realmente lidar com a dificuldade do que ele está passando. E isso vai durante o capítulo 3 inteiro. Só que isso que é interessante, porque os amigos dele, em vez de ouvir o que ele tem para falar e fazer exatamente o que fizeram por uma semana, que era ficar em silêncio, eles começam a responder, Jó. E aí que começa a graça do livro, na verdade, né? O livro agora é que vai começar o debate aqui, entendeu? Ele faz, e os outros dois amigos de Jó, mais uma pessoa também que vai aparecer lá pro final desses debates, que é Eliú. Todos eles têm uma resposta a dar para o que Jó está falando. A ideia de Jó é o seguinte: toda vez que Jó vai falar, ele fala que ele é inocente, de que ele não tem motivo para estar recebendo essas coisas de Deus, estar recebendo toda essa maldade, todo esse sofrimento. Então toda hora a pergunta que paira na cabeça tanto dos amigos quanto de Jó é: por que será que o Jó está sofrendo? Por que será que está acontecendo isso com ele? E aí a gente tem, não sei se vocês lembram disso, né? Se vocês já estudaram isso, mas a gente tem uma premissa e isso dá uma conclusão. Por exemplo,
Eu vou dar uma premissa aqui falsa, só para vocês entenderem como é que é uma falácia. Todo abacate... Ih, caraca, aí, tranquilo? Saudade de vocês. Vamos lá, todo abacate é verde. O Hulk é verde. Logo, o Hulk é um abacate. Isso não funciona muito, porque a gente sabe que o Hulk não é um abacate, em primeiro lugar. E em segundo, que nem tudo que é verde é um abacate. Então isso é uma coisa falsa. Uma premissa é você falar, olha, todo abacate é verde, o Hulk é verde. Isso são duas premissas. E aí você junta as coisas no final. O Hulk é um abacate, que é uma mentira. E é isso que os amigos de Jó e Jó vão começar a fazer. Eles vão começar a tirar conclusões de coisas que eles estão vendo na vida deles, da visão de mundo que eles têm. Jó está falando, cara, eu sou justo, tipo, eu não sou uma pessoa ruim, eu fazia as coisas certas com meus filhos, tratava minha mulher direito, fazia uma vida boa, sabe? Amava Deus. Como é que isso está acontecendo comigo? Provavelmente Deus não deve estar agindo muito bem nisso, sabe? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Enquanto isso, os amigos de Jó vão responder para ele. Você pode... eu queria até fazer uma experiência aqui e que vocês me respondessem de onde é essa passagem aqui. Olha só, ele realiza maravilhas insondáveis. Eu não vou falar de onde é por enquanto não, tá? Só ouçam. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Derrama chuva sobre a terra, envia águas sobre os campos. Os humildes ele os exalta e traz os que planteiam a um lugar de segurança. De onde vocês acham que é essa passagem? Fala aí, dá um chute aí. Dá um chute, alguém? Mas está no livro de Jó? Está no livro de Jó? Não. É outro livro. Mateus. Provérbios. Mateus, pô? Eu chutaria Provérbios, por aí, Salmos, né? Mas isso realmente é uma frase que os amigos de Jó falam. Isso que é interessante. Porque eles têm uma ideia muito maneira sobre o que está acontecendo no mundo. Eles não estão falando só besteira. E se tu pegar algumas partes do que eles estão falando, é verdade. É pura verdade. Vocês vão ver aqui. Tipo, cara, olha só, Deus realmente faz milagres. Deus cuida das pessoas que estão chorando. Deus faz essas coisas. Isso daqui é Jó 4:9, se vocês quiserem ler. É uma passagem muito bonita, muito bonita. É um poema, praticamente, que o cara está falando. Olha só, tipo, ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles, apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua percepção. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ou seja, ele faz a justiça. Essa é a ideia dele, que Deus está lá fazendo a justiça sobre toda a terra, que ele faz maravilhas, que ele cuida das pessoas que precisam. Esse é o ponto. Ele não chega nem a esse lugar. Daí talvez seja uma conclusão de Jó. Mas a conclusão do amigo dele é de que, olha só, Deus é justo. Deus governa o mundo com justiça. Então, você não deve ser justo. Então eles começam a duvidar de Jó, em tudo que ele faz. Ele faz, inclusive é o nome do cara, ele faz. Ele pega... E ele é o mais legalzinho dos amigos, porque ele não está tão... ele não está sendo tão agressivo com Jó. Ele pega, olha só, Deus é bom e tal, e se algo de errado está acontecendo, é porque Deus está corrigindo o mal que alguma pessoa deve ter feito. Não sei não, hein? Tu tá aí, tu sobrou, deve ser o que você fez. Mas ele fala assim, tipo, aquele amigo da onça, entendeu? Tipo, fala bem e tal, mas não fala muito certo. E esse é o ele faz, ele começa, e só para deixar claro aqui, desse capítulo até o capítulo lá para o capítulo 37, vai ser esse debate. Vão ser 3 ciclos de debate que os amigos vão responder e Jó responder, até chegar lá no final. Então, esse é o livro, é um debate sobre por que Deus permite a maldade, ok? Mas vamos lá. E o foco hoje para a gente aqui é nos amigos de Jó. Como eles agiram com o sofrimento de Jó, como eles agiram com Jó, será que eles fizeram certo? Será que Jó estava certo, de certa forma? Enfim, vamos começar a trabalhar com isso aqui. Eu gostaria de saber mais de vocês, se vocês estiverem com dúvida. Mas, enfim, ele é o primeiro amigo, então, ele começa a falar desse jeito, mais manso, mais tranquilo, mas ele ainda está falando que Jó está errado. E a gente vê o segundo amigo de Jó, que é Bildade. Bildade, ele vai chegar e vai falar um pouco mais direto.
ele acredita que Deus está retribuindo a maldade de Jó. Ele começa até a falar de tradições. Oi? Começa a especular. Eles começam a especular, inclusive, exatamente. Eles especulam, os amigos de Jó, sobre... cara, será que ele não fez tal coisa? Será que ele não mentiu no passado? Será que ele não fez aquilo? Começam a falar sobre coisas que ele poderia ter feito. Mas, cara, tu não tá nem na cabeça de Jó para saber disso. Para que tu tá especulando essas coisas? Isso é muito interessante, tipo, a mente do ser humano, né? Deixa eu só pegar a minha colinha aqui rapidinho. Então a gente tem essa galera aí. Zofar, ele é o mais esquentado de todos, dos amigos, tipo aquele amigo estouradão. E ele começa a falar assim: Jó, tão tagarela, cara. Tu fica reclamando aí a vida inteira, entendeu? Tu fica aí sentado, olhando pro teto aí, fica falando mal da vida. Cara, tu tem que parar com isso, é por isso que Deus está fazendo isso daí contigo, entendeu? E o Eliú, que é o último das pessoas, na verdade ele nem é um amigo, de certa forma. Ele estava assistindo o debate acontecendo. Lá no final ele fala que ele não falou porque ele era jovem, então como os caras eram mais velhos, ele deixou o pessoal lá se destruir, entendeu? Aí quando o pessoal terminou de falar, ele pegou e entrou no debate. E ele também tirou a conclusão parecida com todos os outros, de que Jó estava fazendo alguma coisa de errado. E agora eu queria chegar no ponto onde Jó está, né? Como é que Jó está com tudo isso? Ele está numa montanha-russa das emoções mesmo. Porque ele está olhando para a situação dele, está olhando para os amigos dele reclamando, mulher reclamando do lado provavelmente, não está escrito aqui, mas a gente já sabe, né? E ele está assim, tipo, cara, como é que eu fico com tudo isso? Será que Deus é injusto? Será que isso tudo que está acontecendo é porque Deus não está governando tanto com justiça quanto a gente pensa? Porque assim, eu sou justo, então não faz sentido, sabe? Eu ser justo e isso está acontecendo comigo. Eu estou fazendo as coisas certas. É essa a visão de Jó. E eu queria ressaltar aqui já alguns pontos para a gente começar a caminhar junto para uma conclusão diferente dos amigos de Jó, né? Ele também começou a pedir, só em outro ponto, eu preciso que vocês escutem. É isso que Jó fala várias vezes também. E é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Olha, os amigos de Jó estão a todo momento falando, mas eles não pararam para escutar. Se vocês forem ver lá no livro de Tiago, por exemplo, Tiago capítulo 1, Tiago fala muito bem, e é um livro da sabedoria do Novo Testamento, vamos dizer assim, tipo o Eclesiastes do Novo Testamento, Provérbios. Ele chega e fala assim: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E é totalmente o contrário do que está acontecendo aqui. Mesmo que os amigos de Jó eles tenham conhecimento do que está acontecendo no mundo, de certa forma, eles conheçam que Deus é bom, conheçam essas coisas, é um conhecimento que não traz humildade ao coração deles, a ponto deles não lidarem com o sofrimento de Jó com a graciosidade que eles deviam estar lidando, sabe? Imagina você, se coloca aí na situação de Jó, imagina, você está lá com tudo destruído, e você só tem amigos reclamando perto de você, falando que você não é justo, falando que você não que você realmente não é uma pessoa que talvez nem seja cristã, entendeu? Você não acredita em Deus. A verdade é essa, que você fez alguma coisa errada no passado, que você deve estar com alguma coisa escondida aí que ninguém ainda descobriu. É essa a conclusão que eles estão fazendo e, cara, eu imagino a cabeça de Jó, sabe? Tipo, cara, como é que é possível isso? Tipo, tá aqui, já perdi tudo e ainda tenho que ficar ouvindo pessoas reclamando no meu ouvido, entendeu? É isso, esse é o problema. E eu queria começar agora a mostrar para vocês sobre o que esse livro não é. Porque a gente se perde muito nesse debate que o livro mostra e a gente começa a entrar junto no debate, né? Se vocês lerem o livro, vocês vão começar a perceber assim, e vocês, caraca, moleque, por que Deus permite o mal? Aí, ó, vários terremotos, vários negócios, tu começa a se engajar, tipo, quase um protesto, entendeu? Por que será que Deus permite isso? E quando você chega na conclusão do livro, você vê tudo o que está acontecendo, o livro não está nem para isso. Você pode estar achando que ele tá aí para isso, porque o pessoal está se perguntando assim no livro. Mas a verdade é que o livro não traz uma resposta. Não traz. A única resposta que Deus vai falar no final, que eu não vou dar muito spoiler, mas é tipo, é porque eu quero. Você não vai entender, eu sou Deus, você não é Deus, você não governa o universo, então você não vai entender por que está acontecendo. Por acaso vocês aí já fizeram chover alguma vez? Fizeram uma dança, sei lá, e fizeram chover? Não. Entendeu? Vocês já falaram assim, aí ó, vai pegar fogo ali, pegou fogo. Só tem um repórter que eu vi uma vez no YouTube,
Vamos lá, só tem um repórter que eu vi uma vez no YouTube. Cara, é muito engraçado. Ele falou assim, vai acontecer acidente ali. Daqui a pouco só passa um motoqueiro arrastando assim no chão. Muito engraçado. Mas enfim, a gente nunca governou o universo. Então como é que a gente pode achar que a gente vai entender exatamente qual é o motivo da gente estar sofrendo? É como aconteceu na história do Josevaldo, entendeu? Um grande Josevaldo. Então, olha só, vocês podem dizer se era uma coisa boa ou ruim ele ganhar essa tartaruga, dinossauro, balanço. Não dá pra saber, entendeu? Tipo, gente, a Aline precisa me dar uma aula de desenho. Mas enfim, eu desenhava bem, tá, gente? Eu tenho um caderno de desenho até hoje lá em casa. Desenhava muito bem. Cara, é difícil com caneta de quadro, tá bom? Então a gente não sabe dizer se isso daqui é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Porque depois que ele quebrou a perna, ele foi impedido até de participar numa guerra. Entendeu? Isso eu não contei, mas o filme número... É o segundo filme, cara. É o segundo filme do Josevaldo. Enfim, e aí o que eu queria falar com vocês é que nós temos a tendência de achar que nós sabemos, ou que nossos amigos vão saber às vezes da resposta da nossa vida, né? A gente chega, tá lá num problema e a primeira coisa que a gente vai fazer é falar com uma pessoa, tipo, cara, por favor, me ajuda aqui. Por que isso está acontecendo comigo, cara? O que será que eu fiz para isso acontecer? E às vezes a gente se pergunta isso, né? E é uma frase que Spurgeon fala muito bem. É muito tosco a gente procurar os nossos amigos em primeiro lugar, né? Quando a gente tem, tipo, o Deus do universo esperando a gente falar com ele. Porque nosso Deus conhece e ele governa todas as coisas. Pô, vou perguntar para meu amigo o motivo disso, quando na verdade você pode confessar e você pode contar as suas ansiedades, contar as suas preocupações para o Deus que cuida de você. E é como Jesus fala, né? Jesus fala que ele está cuidando dos pássaros. E os pássaros valem muito menos do que a gente. Ele cuida da grama, que é pisada. Tipo, como é que ele não cuida da gente? E mesmo assim, nós escolhemos, às vezes, contar. E eu mesmo me coloco nesse lugar, de contar, às vezes, as coisas, sabe? As minhas preocupações para outras pessoas, ao invés de chegar logo diante de Deus, sabe? Chegar diante do trono dele, sabe? Como ele sendo meu pai e eu sendo até um amigo dele. Porque é verdade que Jesus fala isso, não somos mais servos, mas agora somos amigos de Deus. E nós não chegamos nele e falamos, cara, olha aqui, tá aqui o que eu estou precisando, é isso daqui. Será que você pode me ajudar? Será que você não tem outra resposta que eu não estou vendo? Ou será realmente que eu não preciso nem de resposta, eu só preciso confiar em ti? E essa é a ideia que o livro de Jó está trazendo, na verdade. Não é de que nós devemos procurar o porquê do que a gente está sofrendo, a gente não vai descobrir o porquê. Entendeu? Tu vai ficar lá, porque meu avô morreu? Meu avô morreu já, então, por que meu avô morreu? Sei lá, entendeu? Eu não sei, morreu porque é a vontade de Deus, eu não sei, eu posso especular algumas coisas, entendeu? Porque Deus é bom, porque todas as coisas cooperam para o bem do meu avô, porque ele acreditava em Deus, mas eu não posso saber mais do que isso, eu não posso saber os propósitos insondáveis de Deus. E é aí que está a coisa, a gente tem que aprender a como Jó, mesmo que ele tenha numa montanha-russa de emoções, às vezes duvidado de Deus em alguns momentos, também confiado nele, a verdade é que em todas essas coisas Jó estava lá alicerçado em Deus, ele estava lá tipo, permanecendo justo, no sentido de confiar que Deus estava fazendo algo na vida dele de bom, mesmo que ele às vezes relutasse com isso, né? Então, a conclusão, né, disso tudo por que será que a gente corre tanto atrás de pessoas quando a gente pode ir atrás do Deus do universo, em primeiro lugar? Em segundo lugar, que o livro de Jó não é um livro de porquê, mas é um livro de como nós podemos passar pelo sofrimento. A gente tem muito essa ideia, né, de o livro ainda... E é maneiro, eu acho que é tipo um daqueles filmes, tipo Truque de Mestre. Vai, maneirinho. Truque de mestre. Ele pega, tu tá lá, tipo, caraca, é esse daqui, é esse dali, esses são os magos, eu não sei o que lá, mago não, mágico. E aí ele pega e no final é uma pessoa nada a ver, entendeu? Que tava orquestrando tudo aquilo ali.
E acontece a mesma coisa no segundo filme. Eu acho que eles não tiveram muita criatividade, só botaram a mesma coisa de novo, entendeu? Mas é muito isso que está acontecendo no livro de Jó. A gente se perde no debate, caraca, por que será que está sofrendo? E me responde aí, e aí chega no final e não responde. Tipo, valeu, fica aí com a pergunta aí. Tipo, porque a verdade é que ele não está aí para isso. Ele está aí pro como Jó lidou com o sofrimento e para como nós precisamos lidar com isso. Jó, ele fala que ele quer falar com Deus, né? E eu acho que é a mesma pergunta que nós e a conclusão que nós devemos tirar, né? Nós devemos lidar com o sofrimento colocando isso diante de Deus, em primeiro lugar. E por que será que a gente devia colocar diante de Deus? Só para finalizar esse ponto e a gente partir para a próxima conclusão. Alguém tem uma resposta aí de por que será que a gente devia falar do nosso sofrimento para Deus? A melhor resposta vocês podem dar? E por que ele sabe como é? Porque, enfim, ele criou a gente e não sei, mas ele sabe. Alguém mais? Por que será que Deus sabe como é que sofrer? Porque a gente não é capaz de limitar o nosso sofrimento sozinho. Mas por que será que Deus ele sabe o que é sofrer? Já falou já. Brincadeira. Mas aí, o que acontece? Nós sabemos que Deus sabe o que é sofrer, porque Deus sofreu. Deus é o único Deus que sofre, na verdade, né, na história da humanidade. Nosso Deus. Se vocês forem ver lá em Hebreus, né, Hebreus 4:14. Vou ler aqui. Quem não achou ainda, só manter os ouvidos atentos. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. A gente tem um sumo sacerdote, Jesus, que sofreu e ele pode nos ajudar nesse sofrimento. Então, o livro de Jó não é um livro de porquê, mas é um livro de como. Jó não tinha a resposta exata de por que Deus entendia. Ele sabia que Deus entendia de alguma forma o sofrimento dele, né? Confessava para Deus isso. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Esse sumo sacerdote também foi traído pelos amigos dele, como Jó. Os amigos dele abandonaram ele na última hora, quando Jesus estava sendo entregue aos soldados lá. Mesmo assim, Jesus, em nenhum momento desse, ele duvidou de Deus, sabe? Na verdade, ele confiou em Deus. O amigo dele lá, o outro dos amigos dele, Judas, que ele já sabia que ia trair, beijou ele na face e traiu ele. Pedro, que era um do círculo íntimo dele, Pedro, Tiago e João, Pedro traiu Jesus também. Pegou e negou Jesus 3 vezes. Foi muito mais profundo até do que os amigos de Jó, né? Porque os amigos de Jó ficaram com ele até o final. Mas a conclusão aqui é que nós temos um amigo que entende o nosso sofrimento, que passou por um sofrimento pior do que o nosso. E ele é muito capaz de ajudar a gente quando a gente está precisando. Então, por isso a gente precisa chegar até ele, como o Hebreus fala. Se chegar ao trono de graça, com confiança, sabe? Jesus ganhou isso por nós. Então, nós podemos chegar diante de Deus com confiança de que Ele pode suprir as nossas necessidades. E eu também vou trazer umas aplicações práticas. Em primeiro lugar, se você entende que você foi, enfim, ajudado por Jesus na cruz, de que Ele pode ajudar seu sofrimento, não faz sentido a gente, com nossos amigos, pegar e ficar agindo como os amigos de Jó, né? Pegar e falar assim, ei, cara, tu tá nesse negócio aí porque tu fez aquela besteira. Ou então olhar para uma pessoa, às vezes, que nem é a nossa amiga, mas aqui é da igreja, às vezes, uma pessoa que você, às vezes, nem gosta, entendeu? Você olhar e falar, aí, ó, tá vendo? Isso daí aconteceu porque essa pessoa estava fazendo isso no passado. A verdade é que todo mundo aqui merece uma coisa, inferno, entendeu? Então, se a gente merece inferno, qualquer coisa além disso é graça. Jesus comprou uma graça para a nossa vida inteira. Tudo que nós temos aqui nesse mundo é graça de Deus. A verdade é essa. E, cara,
não faz sentido a gente olhar para o sofrimento das pessoas e sabe, humilhar essa situação. Eu já passei por algo pior. Sabe, Jesus passou por algo pior, ele não humilhou os outros por causa disso, né? A mulher estava lá chorando por causa do filho dela, ele foi ajudar ela. A outra pessoa lá estava com um fluxo de sangue, pegou, ajudou a pessoa. Ele nunca olhou olhou assim de cima para baixo para o sofrimento de alguém, mesmo que ele fosse para a cruz. E eu acho que a gente devia imitar Jesus nesse ponto. Em segundo lugar, os nossos amigos, sabe? A gente tem que procurar amigo melhor, né, gente? Ninguém merece. Vocês têm que tomar cuidado com isso, cara, porque assim, vocês vão pro colégio, entendeu? Tem pessoa lá que não acredita em Deus, isso tudo bem, tem muito amigo que não acredita em Deus, que é legal, mas em primeiro lugar, cara, vocês têm que confessar também e falar dos seus sofrimentos. Claro, pode falar às vezes uma coisa ou outra com alguém do mundo, assim, uma coisa mais relacionável, mas, cara, sempre tragam suas questões e tal para uma pessoa que pode te aconselhar biblicamente. Isso foi um erro, por incrível que pareça, de Jó, né? Mesmo que os caras fossem muito fera de Bíblia, eles não tinham um coração muito voltado para Deus. Nem muito voltado na sabedoria em si, a ponto de escutar o que Jó falou e às vezes nem dar um conselho. Às vezes só ficar lá com ele, vai, fala, vai. E falar o livro inteiro, 42 capítulos só Jó falando, mas não, foi 42 capítulos de os amigos debatendo com Jó, que é um sofrimento a mais na vida do cara. E é isso que vocês deviam pensar, sabe? Cara, eu tô sendo esse amigo, será que eu tô tendo amigos assim, parecidos com o de Jó? Será que eu tenho cultivado amigos que fazem o contrário, sabe? Tem que procurar, tem que pensar bem, sabe? Qual será o tipo de amizade que eu estou cultivando? Até na igreja mesmo. Tem pessoa que está na igreja que não é cristã. E vocês têm que ponderar isso, de acordo com a sabedoria da Bíblia mesmo. Entendeu? Então, resumindo tudo, o livro de Jó é um livro de porquês? Perguntando mesmo. De porquês? Valeu. Isso aí, é um livro de como. O livro de Jó, ele fala sobre como nós podemos passar pelo sofrimento. Nós passamos pelo sofrimento falando primeiramente do que nós estamos passando com quem? Com Deus. Porque Ele entende como nós passamos isso. Por isso, ele inclusive tem uma coisa chamada Espírito Santo, que nos ajuda quando a gente está... Ele é o Espírito Santo, né? O nosso Deus. E Ele nos ajuda, por meio do Espírito Santo, a passar pelo sofrimento. A partir disso, nós também podemos aplicar praticamente. Como nós somos amigos para os outros. E como nós temos amigos também na nossa vida. Eu acho que é basicamente isso que eu tenho para falar hoje, né? Mas é isso. Alguma dúvida, alguma coisa? Vocês têm... Não? Sexta tem o quê? Eu sei. Juntinho, não sei, gente. Tem culto. O Juntinho, que é a outra sexta-feira, que teve sexta-feira agora passada, online, vai ser presencial agora, né? Mas a sexta-feira agora que tinha muito pouquinho gente. Cadê vocês? Vamos aparecer lá no Juntinho também, porque a ideia do Juntinho é ser algo mais pessoal. Aqui a gente tem informal, aqui a gente tem o conteúdo, conhecimento bíblico. Na sexta-feira a gente tem o PG, que é para vocês se interagirem mais com o conteúdo, é mais pessoal, tá bom? E o culto é aquela atividade que todos os jovens precisam se reunir, jovens solteiros, jovens casados, adolescentes, pra gente prestar culto a Deus. Queridos, vocês vivem numa era relativista, vocês nasceram numa era relativista. E também de muita informação, informação o tempo todo. Então, o que acontece? Vocês estão acostumados a ouvir assim, cada um com a sua verdade. Entendeu? E nós, como batistas, tem vários aqui que já se batizaram. Nós, como batistas, nós estamos alicerçados no princípio de que nós cremos na autoridade da palavra de Deus. Na Bíblia. Nós cremos na Bíblia. A aula que a gente teve agora aqui foi baseada na palavra de Deus. Então aqui vocês podem encontrar esse ambiente, vamos dizer assim, a gente é pecador, a gente é falho. Mas é um ambiente seguro. Por que é seguro? Porque nós cremos na única autoridade para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Quando a gente estiver falando alguma coisa da gente mesmo aqui, vocês podem até ignorar. Agora, tudo que for falado e ensinado de acordo com a palavra de Deus, vocês precisam acatar.
Vocês precisam aplicar na vida de vocês, buscar em Deus em oração e aplicar. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito influenciador que se diz cristão, mas que não crê na autoridade das Escrituras. Que na verdade estão falando coisas como se fossem cristãs, coisas cristãs, mas na verdade não são. E aí apela o sentimento de vocês, acabam envolvendo vocês com esses conceitos, vocês acabam vivendo a partir desses conceitos, quando na verdade aquilo não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Então valorizem esses contextos que você tem de aprendizado da palavra, junto com seus irmãos, junto com seus amigos, ok? E aí, eu queria dizer também, vocês já estão num clima assim, né? Fiquei sabendo, vocês estão num clima de despedida, não é? Então, eu queria que vocês viessem aqui na frente, Lucas e Vitória. Então, a gente queria orar pela vida de vocês, pela família de vocês. Saibam que vocês vão ter sempre casa aqui quando vocês voltarem, para vocês visitarem parentes, vem visitar a gente também, visitar os amigos. A gente vai orar por vocês nessa nova fase aí, que Deus abençoe de fato todos os caminhos que vocês tiverem que trilhar nessa nova fase de vida, né? Às vezes não é fácil, já conversei com algumas pessoas que também passaram por isso no último ano, mudança. Não é fácil adaptar, né? Mas a gente tem sempre que olhar para essas oportunidades como algo a mais que Deus está nos dando. Na verdade, Deus não está tirando isso aqui de vocês. Vocês já têm essa comunhão, essa amizade, e vocês vão ganhar ainda mais. Né? Vocês vão ter mais oportunidade de servir o reino de Deus em outros lugares. Então, que vocês possam pensar isso assim e que isso dê força para vocês se adaptarem na nova cidade. Mais uma coisinha. A gente vai orar agora para terminar a aula, também pela vida deles. E a parte do empréstimo de livros, eu trouxe mais 3. A Procura de Deus, de Tozer. A Verdade da Cruz, de Sproul. Quebrantamento, Espírito de Humilhação, de Baxter. A gente tem aí lá a parada do podcast, né? Que é aquela devocional brevezinha pra gente ouvir de manhã, pra gente já ir, né? Enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. Mas também tem a sugestão de leitura bíblica diária da revista. Então, o Bruno, ele começou aqui na aula já a partir do pressuposto que vocês já conheciam a história, que vocês já leram Jó. Não é isso mesmo? Então, acompanha aí o texto de vocês na revista, tá bom? Vamos orar pra gente terminar. Querido Deus, nós louvamos o Senhor, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma manhã, ó Deus, para aprender mais do Senhor, ó Deus, para aprender mais a maneira como o Senhor quer que nós vivamos, ó Deus, de modo a glorificar o Teu nome e de modo, ó Deus, a mostrar quem o Senhor é, ó Deus, para o mundo que nos cerca, Pai. Por favor, nos ajude, ó Deus, a enfrentar as nossas lutas, as nossas dores, ó Deus, glorificando o Seu nome, ó Deus. Que a nossa maior busca não seja, ó Deus, entender os porquês, ó Deus, entender, ó Deus, os motivos pelos quais passamos e enfrentamos, ó Deus, os nossos sofrimentos, mas que nós entendamos que os sofrimentos são grandes oportunidades para estarmos próximos do Senhor e cada vez mais dependentes, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Por favor, nos ajude, nos ensine, ilumine as nossas mentes, ó Pai, para que também possamos ajudar os nossos irmãos, os nossos amigos que porventura estejam passando por situações difíceis também, Pai. Por favor, ó Deus, transforma os nossos corações, que possamos levar a luz de Cristo Jesus ao mundo que tanto precisa, Pai. Ó Deus, em especial, eu gostaria de entregar em Tuas mãos, ó Deus, essa família tão querida, Deus, a Vanessa, o Gabriel, o Lucas e a Vitória, Deus. Por favor, em nome de Jesus, que esse novo tempo que eles vão viver, ó Pai, seja um tempo, ó Deus, em que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, ó Deus, em todos os caminhos, ó Deus, seja a nova adaptação de escola, de casa, de cidade, de vizinhança, Senhor. Por favor, os ajude nessa nova fase. Deus, não é fácil, Deus, adaptar, mas que o Senhor possa estar fazendo com que a Tua igreja, Deus, nessa nova cidade, possa acolhê-los, Deus. Acolhê-los, que eles possam aprender, ó Deus, mais com essa nova comunidade e que eles possam também encontrar um lugar onde eles possam servir ao Senhor, ó Deus, com alegria e com tudo que o Senhor tem dado de recurso para eles, Pai. Por favor, os abençoe grandemente nessa nova etapa, ó Deus, e que eles possam sempre encontrar aqui, ó Deus, amigos e irmãos que continuam caminhando ao seu lado, que lembram dessa família querida, Deus, que tanto nos serviu como comunidade. Pedimos, ó Deus, pela vida de cada professor, cada aluno aqui também, cada família representada,
Estamos num período muito difícil, Deus, de muita insegurança, Senhor, de acordo com os planos dos governos, dos governantes, Pai, das políticas que estão sendo aplicadas. Senhor, tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa dando sabedoria para os nossos governantes de como agir, Deus. Que não sejamos tolhidos, ó Pai, de nossa liberdade, ó Pai, principalmente de nossa liberdade de cultuarmos ao Senhor, ó Deus. Por favor, em nome de Jesus, cuida da nossa cidade, cuida da nossa igreja, Deus. Que possamos sempre, Deus, ter a oportunidade, Deus, de servir ao Senhor, de prestar culto ao Senhor livremente, Deus. Por favor, cuide daqueles também que estão enfermos, ó Pai, enfrentando essa situação tão difícil, Deus, da Covid. Ó Senhor, livra os nossos irmãos, ó Deus, recupera os nossos irmãos, para que eles possam continuar, Deus, servindo ao Senhor com alegria, Deus. É isso que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.